A pequena história da minha longa história, vida de Dom Lefebvre contada por ele mesmo. Considerações iniciais. Estas conferências foram proferidas por Sua Excelência Dom Marcel Lefebvre na Abadia São Miguel nos dias 7, 8 e 12 de fevereiro de 1990. A fim de preservar, nestas conferências, seu caráter próprio e pessoal, o estilo falado foi conservado, exceto algumas correções. Os títulos e subtítulos são da redação. Prefácio de Sua Excelência, Dom Bernard Felay. Caro leitor, nossas irmãs aproveitaram a ocasião de uma passagem de Dom Marcel Lefebvre, seu fundador, por sua casa, a Abadia São Miguel, onde ele gostava de se retirar por alguns dias para lhe pedir algumas conferências. Como um bom pai, adivinhando os desejos secretos de seus filhos, Sua Excelência lhes passou, em algumas conversas, um pequeno resumo de sua vida. Nele pode-se admirar a simplicidade do seu coração, a humildade que soube conservar, a despeito dos seus altos cargos, a doçura que sempre soube resplandecer através das adversidades de tantos anos de combate pela Igreja. Que as confidências que se seguem, das quais se tentou conservar todo o sabor, respeitando o estilo coloquial, ajudem a melhor compreender a alma magnífica deste arauto da fé e defensor do sacerdócio católico. Sydney, 17 de outubro de 1995. Bernard Felay. Prólogo. Perguntaram-me se poderia dar conferências às irmãs. Oh, se elas me pedem, eu lhes darei a pequena história da minha longa história. Eu lhes falaria um pouco daquilo que o bom Deus fez por mim durante minha existência, com toda a simplicidade. Pensei como intitular essas conferências e achei que seria os rumos da providência no curso da minha vida e como é bom se entregar totalmente a ela para agradar ao bom Deus. Esta é a prece que lemos no ofertório. Nós vos oferecemos este sacrifício. Nosso sacrifício em união com o vosso, para que ele vos agrade. Reconheço que meus 80 ou 82 anos de vida consciente, porque não falo muito dos anos da infância, me ensinaram justamente a seguir a providência e buscar as circunstâncias nos acontecimentos da vida, qual é a vontade do bom Deus, para tentar segui-la. A infância. Passamos alguns anos da vida tranquila em família, com nossos pais cristãos, profundamente cristãos. É verdade que a igreja paroquial não era longe, 5 minutos a pé. Todas as manhãs meus pais lá chegavam cedo para comungar e assistir à missa quando podiam. Naquele tempo, na paróquia, um padre dava a comunhão a cada quarto de hora, de 5h15 da manhã até 9 horas, creio. Era o costume daquele tempo, porque muitas pessoas iam para o trabalho e não tinham tempo de ficar para a missa. Chegando, pois, à igreja, alguns minutos antes do quarto de hora, ficava-se seguro de poder comungar. Alguns minutos para se preparar, outros tantos depois de comungar, e partia-se para o trabalho. Habitualmente, meus pais assistiam à Santa Missa, se não iam ao menos comungar. Observando as leis de Deus, começaram por ter 5 filhos, ano a ano, depois 3 outros mais tarde. 3 em 1903, 1904, 1905, os 3 primeiros, René em 1903, Jeanne em 1904 e Dom Marcel Lefebvre em 1905. Nota do editor. Depois, em 1907, minha irmã Marie Gabriel, em 1908, minha irmã Marie Christine e, em 1914, bem às vésperas da guerra, Joseph. Depois, os 2 outros após a guerra. Vivemos felizes durante esses anos que precederam a guerra. Meus pais se casaram em 1902, eu nasci em 1905.
Tinha, portanto, 9 anos quando a guerra foi declarada. A ambiência da vida no norte. A ambiência na vida no norte era uma ambiência de trabalho. O trabalho é a usina que comanda tudo. Todos vão ao trabalho. Patrão, empregado, operário. Uns às 6 da manhã, outro às 7:30. O operário permanece no serviço até a batida do sino e o patrão, algumas vezes até às 9 ou 10 horas da noite. E isso todos os dias, todos os dias. Fábrica de tecidos. Às 5:30, 6 horas da manhã, ouvia-se os teares começarem a funcionar. As chaminés começavam a soltar fumaça porque tudo era alimentado a carvão. Ainda não havia eletricidade. Era a vida regular, um tanto quanto monótona. Geralmente, o tempo está coberto naquela região, um pouco cinzento, e isso não convida ninguém a passear. Por isso as pessoas amam o trabalho e ficariam infelizes se não pudessem trabalhar. Penso um pouco na Suíça alemã. É a mesma coisa, não vá me desdizer. Quando visitei Ibá, na região de Schwytz, havia uma senhora, Mé Elsener, boa pessoa, que tinha uma metalúrgica cutelaria. Ela empregava 1000 operários, se me faz o favor. Não é um pequeno negócio. Quando seu marido morreu, foi ela que virou patroa, passou a dirigir a fábrica com seus filhos. Todos eles trabalhavam, as moças no escritório, os rapazes na fábrica. Ela também trabalhava de manhã à noite, e me dizia na sua simplicidade: "Você sabe, nossos operários ficam tristes nos domingos porque não podem ir trabalhar na fábrica. Assim é a vida." No norte era assim também, numa época que já passou. Hoje, praticamente, a indústria têxtil está falida, está morrendo por causa da concorrência estrangeira, por causa das novas condições. Havia então a bacia mineira, que corresponde à da Bélgica, perto de Sua Excelência, que se estende ao Ruhr, na Alemanha, uma imensa bacia mineira que atravessa toda a Europa, até a Inglaterra. Essa era a fonte de energia de onde se tirava o carvão para tocar as fábricas. As fábricas eram construídas junto dessa fonte de energia e não longe dos portos para receber o algodão, a lã da Austrália, da Argentina, do Egito. Como era uma zona populosa, industrializada, trabalhadora, as fábricas floresceram ali, naquele momento, por causa das condições favoráveis. Mais tarde, com a eletricidade e o petróleo, as condições de vida, os transportes, sei lá, tudo mudou. Veio então a concorrência estrangeira. Japão, Estados Unidos, América do Sul, todos se puseram a montar indústrias e isso causou praticamente a falência por toda a parte. Agora, não há mais quase fábricas de tecidos no norte. Convivemos com essas coisas tranquilamente. Tínhamos um bom colégio, a 5 minutos de casa, uma boa instituição, as Ursulinas, também pertinho. As meninas iam, as Ursulinas, os meninos ao colégio, e a vida corria assim regularmente. Às 8 horas saíamos. Tínhamos, pela graça do bom Deus, 2 boas pessoas que ajudavam a mamãe a cuidar das crianças. Antes de sairmos, elas nos diziam: "Não esqueceu de nada, pôs o lenço no bolso, não se esqueceu de pegar a merenda, não esqueceu isto e aquilo." Davam um beijo e ainda diziam: "Vão, até mais, prestem atenção, andem pela calçada." Éramos cercados pelo afeto de 3 mamães, pode-se dizer. Éramos crianças felizes naquela época. Primeira Guerra Mundial. Veio então a terrível guerra. É uma coisa assombrosa a guerra como essa de 1914 a 1918. Apavorante. Houve a mobilização, evidentemente. Todos os homens partiram e as mamães ficaram sós com seus filhos de um dia para o outro.
É assustador quando se pensa em coisas como aquelas, apavorante. Como vão elas fazer para trabalhar? Como vão comer? O que acontecerá quando não houver mais homens em casa? Nas escolas é a mesma coisa. Os professores partiram mobilizados. Restam alguns, fracos ou doentes. Nas paróquias ou vigários também são mobilizados. Não há mais que 1 ou 2 padres, onde havia 5 ou 6. E depois, rapidamente, ocorreram os combates, a invasão, os mortos, os prisioneiros e etc. As novidades que chegam do fronte, tantos mortos, muitos prisioneiros. Muitos da gente do norte foram feitos prisioneiros. Meu pai, ele não partiu logo em seguida. Não era mobilizável porque tinha 6 filhos, então ficou. Mas quis ajudar os prisioneiros ingleses e franceses a fugir das linhas inimigas, das prisões, dos campos onde estavam internados, a voltar para casa. Em janeiro de 1915, sentiu que estava sendo perseguido pelos alemães e que seria fuzilado com certeza se não estivesse preso. Tinha que fugir. Saiu através da Bélgica, Holanda, Inglaterra e voltou à França para evitar ser abatido pela polícia alemã. O papai tinha partido, então permanecemos lá durante a guerra, 4 anos de ocupação. Os alemães ocuparam a cidade 2 meses depois. Vimos os sardos, lanceiros, todos a cavalo naquele momento, desfilar pelas ruas com capacetes e lanças que mediam 3 metros de comprimento. Eles ocuparam a cidade que foi mobilizada, desta vez, pelos alemães. Era preciso alojar os militares, cuidar deles. Até mesmo as meninas e as mulheres, já um pouco idosas, todos aqueles que fossem capazes, foram mobilizados e deveriam trabalhar para o exército alemão. A cidade distribuía ao meio-dia sopas populares e nós íamos tomar sopa numa das salas da prefeitura, porque não se encontrava muito o que comer. Os americanos, supostamente, nos enviavam alimentos. Galinhas que chegavam de longe completamente podres e farinha. Era de se perguntar por onde tinha passado esse trigo, pois quando o pão chegava estava preto, preto não secava, estava úmido por dentro, e o miolo soltava a casca, parecia betume, e era isso que se deveria comer. Era provavelmente, não sei, farinha de grão preto ou farinha de batata, de legumes. Era um pão, comprava-se na padaria. Era preciso comer o que você quer. Foi verdadeiramente a privação e a miséria, a grande miséria, e depois as perseguições. Os alemães descobriram, dentro da fábrica, estoques de lã, escondidos nos porões, para evitar que os tomassem. Eles furaram, sistematicamente, todas as paredes de todas as fábricas, em todos os porões, cada 3, 4 metros, para ver se não havia esconderijos de lã e etc. Descobriram em nossa casa e minha mãe foi presa durante muitas semanas. Não me recordo mais se foram muitos meses ou muitas semanas. Enfim, ela foi metida na prisão por causa disso. Ela deixou seus filhos sós, nas mãos de suas criadas, que eram muito gentis, mas enfim, tudo isso foi muito emocionante. Então, ela contraiu uma descalcificação da coluna vertebral, que resultou, no fim da guerra, na necessidade de engessá-la. Não obstante os anos, eu ainda a vejo. Ela estava deitada na sala de jantar da casa, em consequência das privações da guerra. Essa guerra causou verdadeiramente sofrimentos penosos. Para nós que éramos crianças, não nos dávamos conta plenamente, o que certamente ocorria com os mais velhos. Porém, por vezes, certas coisas não podiam nos escapar, porque estávamos muito perto da linha de frente, no sul da Bélgica. Ao lado de Ypres e do famoso Monte Kemmel, onde se travaram batalhas terríveis.
Via-se à tarde, à noite, o horizonte completamente iluminado pelos obuses que explodiam numerosos e sem parada. Ouvíamos o ribombo, o estrondo dos obuses. Por toda a linha de frente, o céu estava em fogo. Era medonho. No dia seguinte, via-se chegar ao hospital, em frente a nós, cortejos de feridos, às centenas, sem contar os mortos, também do lado aliado, do lado francês, como do lado alemão. Estávamos do lado ocupado pelos alemães, e eram, sobretudo, seus os feridos que víamos, estes pobres feridos. Como vem, isso marcou nossa infância. Mesmo que não se tivesse apenas 9, 10 ou 11 anos. As imagens ficaram gravadas na memória. A guerra, com certeza, é uma coisa terrível, e todas as consequências dessa guerra, todos os sofrimentos, as emoções contínuas. Um dia, os alemães anunciaram a mobilização de todas as pessoas ainda válidas. Era preciso ir trabalhar nos centros de triagem, de balas, não sei o que lá, de pedaços de cobre, e imediatamente, porque lhe começava a faltar cobre para os obuses, e etc. Tinham necessidade de pessoal. Então, ordenaram a todas as pessoas de cada casa que se colocassem nas calçadas, prontos para partir. Todas as pessoas, a partir de 16 anos ou 17, veja, 17 anos, todas as pessoas válidas deveriam estar prontas com sua bagagem nas calçadas e os alemães passariam e retirariam uma ou outra. Não se sabia, de antemão, quem partiria e quem ficaria. Então, era preciso sair, ainda bem me lembro. Éramos crianças, não nos prenderíamos, e as pessoas que nos serviam eram muito idosas para serem levadas. Mas, enfim, assistimos a esse desfile de pessoas que estavam lá na calçada. Os alemães passaram com caminhões, recolhendo as pessoas requisitadas e as levando sem que elas soubessem o que aconteceria. Evidentemente, tudo isso gerou inquietações, dores, separações. Foi assustador. Não se pode imaginar o que pode ser a guerra. A crueldade, a brutalidade, os ferimentos, as separações, os sofrimentos morais, tudo isso é muito duro. Essas coisas nos marcaram, nos amadureceram. Joseph não tinha mais que 1 ano, não se deu conta, mas nós 5 ficamos marcados por esses acontecimentos e penso que nossa vocação deve-se a eles, pelo menos em parte. Porque vimos que a vida humana é coisa pouca e que por minha fé era preciso sofrer. Vimos que naquele tempo a piedade era grande. Rezava-se o terço todas as tardes e a igreja estava cheia, sobretudo de mulheres, mas também de um bom número de homens velhos. Os jovens não estavam lá. Todas as tardes, portanto, reza do terço, a última dezena com os braços em cruz e a adoração do Santíssimo. Toda a paróquia enchia a vasta igreja. Orava-se por todos os que haviam partido, pelos prisioneiros, por aqueles que estavam no fronte. Havia um fervor evidentemente muito grande naqueles momentos. Tudo isso, vejam, criava uma atmosfera especial. Meu irmão René era o mais velho. Tinha completado 15 anos em 1918. Temia-se que os alemães acabassem prendendo, qualquer que fosse a idade, todos os que fossem capazes de fazer alguma coisa. Era possível evitar isso graças aos trens da Cruz Vermelha que passavam através da Suíça. Recolhiam as crianças até 15 anos que tinham parentes na França livre que os recebessem. Somente o norte e o leste da França estavam ocupados. Como meu pai tivesse partido e se encontrasse em Versalhes, meu irmão René atravessou a Suíça e depois o encontrou.
Ele continuou seus estudos lá embaixo. A vocação. Eis como a providência conduziu, eu diria, minha própria existência e a do meu irmão, por causa da guerra. Se não tivesse acontecido a guerra, está claro que ele não teria ido fazer seus estudos em Versailles, e se tivesse uma vocação missionária, teria entrado diretamente nos padres do Espírito Santo ou nos padres brancos. Mas, estando em Versalhes, pediu ao meu pai para ir ao seminário de Grande Champ, cursar sua filosofia e terminar os estudos. Foi aceito, embora não tivesse declarado imediatamente que tinha vocação. Não foi ao grande seminário para isso, mas naquele momento suas portas estavam abertas para todos os que viessem das regiões ocupadas. Ele, portanto, terminou seus estudos no Grande Champ, em Versalhes, e seu professor de filosofia foi, nem mais nem menos, o padre Colin, autor de um livro de filosofia, e ele era muito romano. Adido ao seminário francês, onde fez curso completo. Quando meu pai lhe disse que achava que seu filho teria, talvez, vocação, foi decidido, consultado René, que ele faria seus estudos em Roma, no seminário francês, porque a região de Lille ainda estava fechada. Partiu em 1919. Vejam como a providência conduz as coisas. Terminada a guerra, pudemos nos reencontrar, nos reagrupar. Em 1919, voltamos à casa da família com meu pai. Meu irmão René, já no seminário, voltou de férias. Enfim, em 1923, quando eu mesmo disse aos meus pais que gostaria muito de ser padre, pensava eu ser padre na diocese, padre vigário cura, num vilarejo. Pensava então em ir para o seminário da diocese de Lille. Não me via de nenhuma maneira eu partir para Roma. Não era um grande intelectual e precisava estudar latim. Ir para lá, cursar a Universidade Gregoriana, passar nos exames difíceis. Não. Eu desejo ficar na diocese porque desejo trabalhar na diocese. Não vale a pena ir para lá. Meu pai me disse: Não, não, não. Irás juntar-te ao teu irmão. Teu irmão está em Roma. Tu irás para Roma também. E depois a diocese. Ele desconfiava um pouquinho do ambiente progressista do seminário e da reputação daquele que deveria ser o cardeal Liernat. Meu pai não era de todo progressista, então, não, Roma será melhor. Tanto insistiu que eu, convencido, parti para o seminário francês. Vejam como a providência conduz as coisas. Se a guerra não tivesse estourado, meu irmão teria ido para uma congregação missionária e eu teria entrado na diocese de Lille, não teria ido para Roma. Isso mudou completamente minha existência, completamente. Rumo ao sacerdócio. Então desci para Roma, para o seminário francês, e agradeço ao bom Deus todos os dias que meu pai tivesse essa vontade e que eu não tivesse seguido meus desejos. Roma foi uma revelação para mim. O padre Leflot e os professores ensinavam como se deveria ver os acontecimentos da história atual. Descobri os erros, o liberalismo, o modernismo e tantos outros dos quais não estávamos sabendo. Como era preciso buscar a verdade nas encíclicas dos papas e, particularmente, nas encíclicas de Pio X, de Leão XIII e de todos os padres que os precederam. Eis o que se estudava no seminário. Para mim, isso foi uma revelação total. Então posso dizer, nasceu em todos nós, suavemente, em todos os seminaristas, éramos 220, nasceu em nós o desejo de conformar nosso pensamento com os dos papas.
perguntávamos: mas como os papas julgaram os acontecimentos, as ideias, os homens, as coisas do seu tempo, de sua época? E o padre Leflot nos mostravam quais tinham sido as ideias e diretrizes desses diferentes papas, sempre as mesmas, exatamente as mesmas nas encíclicas. Isso esclareceu-nos verdadeiramente, mostrou-nos como se deveria julgar a história, como se deveria julgar os acontecimentos, onde estavam os erros, onde estava a verdade, como se deveria pensar. Isso foi uma revelação com toda certeza. Ficou em nós para sempre. Ficamos ligados a todas essas belas encíclicas dos papas que nos mostram o que é mal no mundo atual, as fontes do mal, as fontes dos erros e que nos dizem onde está a verdade. Como podem ver, essa foi uma primeira etapa na minha vida que demonstra muito bem como o bom Deus me guia através de pequenos acontecimentos. O fato, por exemplo, de meu irmão ter estudado com o padre Colin, que era adepto fervoroso de Roma, e aconselhou meu pai a mandar meu irmão para Roma. Se meu irmão não estivesse estado lá onde estava, esse famoso padre Colin, ora, não se teria orientado para Roma, e eu permaneceria na diocese. Incrível como a providência conduz as coisas, não é mesmo? Fui conduzido, portanto, a respeito das minhas apreensões, ao seminário francês, junto ao meu irmão. Esse seminário, confiado à congregação dos padres do Espírito Santo, estava sob a direção do reverendíssimo padre Leflot. Como já lhes disse, para mim o seminário francês foi uma verdadeira revelação e uma luz para toda a minha vida sacerdotal e episcopal. Ver os acontecimentos no espírito dos soberanos pontífices que se sucederam durante quase um século e meio, mas particularmente os acontecimentos posteriores à Revolução Francesa. Todos os erros que brotaram de todas essas correntes de ideias contrárias à doutrina da Igreja. Os papas os denunciaram, os papas os condenaram, e, em consequência, nós também deveríamos condená-los. Mas, como chegaram os defensores da Igreja, os defensores da verdade, os defensores da tradição da Igreja a atiçar a ira contra eles? Atiçaram a ira de todos aqueles que gostariam que se compusesse com o mundo, que não se necessitasse mais condenar os erros. Proclamemos a verdade, mas não condenemos os erros. Uma espécie de gente de duas caras. Trata-se de gente perigosa que se diz católica e que ao mesmo tempo pactuam com os inimigos da Igreja. Essa gente não pode suportar a verdade integral, firme. Não podem mais suportar que se combata o erro, que se combata o mundo e Satanás e os inimigos da Igreja e que se esteja sempre em estado de cruzada. Está-se em estado de cruzada, em estado de combate contínuo. Nosso Senhor proclamou, Ele também, a verdade. Pois bem, eles o mataram. Eles o mataram porque Ele proclamou a verdade, porque Ele disse que era Deus. Sim, Ele o era. Não se poderia dizer que não o fosse. E todos os mártires preferiram dar seu sangue, sua vida, antes de se comprometer com os pagãos. Passei 6 anos em Roma, mais 1 ano de serviço militar. Ocorreu que nos 3 primeiros anos, 1923 a 1926, tive como diretor o padre Leflot. Gostei muito de ter recebido também os ensinamentos que nos foram dados pela Universidade Gregoriana de Roma, pelos jesuítas. Chamado ao serviço militar durante os anos de 1926 e 1927, tive a sorte, de certa maneira, de não assistir a essa operação monstruosa que foi a destituição do querido padre Leflot, diretor do seminário francês.
Soube por cartas, por colegas, e quando, em novembro de 1927, deixei o serviço militar para retornar ao seminário, me dei conta dos detalhes absolutamente escandalosos de como o padre Lefort fora liquidado, pode-se dizer eliminado. Por quê? Porque todos estes franco-maçons que já estavam no governo francês e todos esses liberais que giram ao redor deles temiam que os discípulos do padre Lefort, os padres formados por padre Lefort, na verdade, no combate contra o erro e contra o mal, contra Satanás, se tornassem bispos. No mundo inteiro, a maior parte dos bispos estudou em Roma. Isso é certo agora, mas era mais que verdadeiro então. Poderiam, com efeito, temer que dentre esses 220 seminaristas, dos quais 180 seriam padres e retornariam à França, muitos deles poderiam ser escolhidos mais tarde como bispos. Aliás, foi o caso. Muitos dos meus confrades tornaram-se bispos na França. Muitos. Infelizmente, muitos não tiveram a coragem de manter a fé aos ensinamentos que receberam no seminário francês. A ambiência do mundo, o meio mundano, o ambiente liberal no qual se vive, de uma maneira geral, tudo isso é como se fosse um envenenamento lento, mas seguro. Contaram-me como o fato se passou. Emissários do governo vieram até o Vaticano e disseram: não queremos mais o padre Lefort à testa do seminário francês. É um homem perigoso. Vocês sabem os termos que se usam. Integrista, fascista, ultramontano, que sei lá, é fácil encontrar os termos descorteses para denegrir a situação. O padre Lefort pertence à Ação Francesa. O padre Lefort é um discípulo de Maurras. O padre Lefort é isso e aquilo. O Papa Pio XI era um homem que tinha uma bela inteligência, uma grande inteligência, uma grande fé também, e que escreveu encíclicas maravilhosas, mas que, infelizmente, na prática do seu governo foi fraco, muito fraco, e, sobretudo, tentou aliar-se um pouco com o mundo. Ele destituiu não somente o padre Lefort, mas também o cardeal Bilotte, que era um professor eminente da Gregoriana, um professor extraordinário. Pela mesma razão, destituiu-o porque o cardeal Bilotte era um homem reto. Nada de compromissos com o erro. A verdade firme e a luta contra os erros, contra o liberalismo, contra o modernismo, como São Pio X. Era um verdadeiro discípulo de São Pio X. Então, o cardeal Bilotte foi destituído, também ele um alvo do governo francês. Foi o pobre Papa Pio XI, que reinava por ocasião do massacre dos cristeiros no México, quando do pedido dos bispos americanos. Os católicos mexicanos se defendiam e queriam lutar contra o governo maçom e anticristão, anticatólico. Eles pegaram as armas, como fizeram os vandeenses, quando da Revolução Francesa, para salvar a religião, para salvar a fé católica. No início, o Papa os encorajava, mas depois, um belo dia, o governo americano franco-maçom que sustentava o México, sempre a franco-maçonaria, insistiu junto aos bispos americanos para que se fizessem cessar o combate. Seria feito um acordo com os católicos que eles não receassem. Então, os bispos pressionaram o Papa Pio XI. O Papa Pio XI deu ordem aos cristeiros para deporem as armas. Eles depuseram as armas e foram todos massacrados. O governo mandou massacrá-los em massa. Horrível, absolutamente horrível. Foi verdadeiramente uma traição a essa pobre gente. Foi a mesma coisa com a Ação Francesa. Empurraram o Papa Pio XI para a condenação da Ação Francesa, porque a Ação Francesa não era um movimento católico,
Era um movimento de reação contra a desordem que ameaçava a franco-maçonaria no país. A ação francesa pregava uma reação sã, definitiva, um retorno à ordem, à disciplina, à moral cristã. Então, o governo, descontente em ver esse movimento, insistiu junto ao Papa Pio XI para que condenasse a ação francesa. Eram os melhores católicos que faziam parte desse movimento e que tentavam endireitar a França. Portanto, o Papa Pio XII, seu secretário de Estado, que o sucedeu, levantou a condenação da ação francesa. Era muito tarde. O mal estava feito. A ação francesa caíra por terra. Foi demasiado e isso teve consequências enormes. Para o padre Leflor, foi a mesma coisa. Fez-se uma investigação para ver se se encontrava na direção do seminário coisas que lhe fossem reprováveis. Isso não seria difícil, sempre se encontra algo e se faria o padre Leflor compreender que seria melhor que ele pedisse sua demissão e depois que se fosse. A investigação foi feita por Dom Schuster, um eminente beneditino. Resultado da investigação inteiramente favorável. Dom Schuster fez um elogio sem limites à ação do padre Leflor, da direção, do seu seminário, da influência que tinha sobre os seminaristas, da fé que era a sua, e assim por diante. Os adversários do padre Leflor, furiosos com o resultado da investigação, conseguiram convencer o Papa a fazer uma contra-investigação, nomeando alguém que tivesse verdadeiramente o encargo de dizer algo que pudesse jogar o padre Leflor para fora. Aí acabaram por encontrar um professor e um ou dois alunos do seminário que fizeram algumas observações. Ele está muito à direita, muito malrasiano, muito antiliberal, muito etc. Isso bastou. Ele foi condenado e obrigado a sair. É absolutamente odioso. Ora, é o mesmo combate que travamos atualmente. Porque somos perseguidos hoje. O que vocês são, o que somos na tradição? Porque afirmamos a verdade e condenamos os erros, condenamos o liberalismo, condenamos o modernismo. Isso é inadmissível para a Igreja conciliar. O concílio agora mudou tudo aquilo. Agora é necessário estar bem com os liberais, com os modernistas, com os franco-maçons, com os comunistas, com todo mundo. Faça o ecumenismo com todo mundo. Vocês são contra, logo são contra o concílio, logo são contra o Papa, condenados. Vão condenados. É a mesma coisa, os mesmos motivos. Vocês sabem, é o mesmo combate. Isto é, uma vez mais, providencial na minha existência. Para mim, foi uma lição prática considerável, porque enxerguei a malícia, a mentira desses inimigos da verdade. Então, passei a ser sempre desconfiado, sobretudo mais tarde, quando fui bispo. Sou desconfiado de toda essa gente que procuram sempre comprometer a Igreja, comprometer o clero, comprometer os bispos com os erros modernos, com o mundo moderno. Isso tudo me ensinou a ser vigilante quando recebia padres, ou quando visitava as dioceses e tratava relações sobre isso e aquilo. Imediatamente pensava: eles são, pode ser, opostos uns aos outros porque há os liberais e os conservadores, os tradicionalistas. Sempre pode-se encontrar um pouco disso por toda a parte. O padre Leflor, então, partiu e quando voltei, em 1927, o padre Bertet estava nomeado. Ele era um homem de duas caras, de aparência tradicional, mas ao mesmo tempo muito acomodado. Nada de condenações, de lutas, de combate aos erros. Deixemos disso, sejamos prudentes. Então, os últimos anos do seminário
foram penosos por causa disso. Contudo, houve um certo número de seminaristas que não pôde suportar a condenação do padre Leflot e deixou o seminário naquele momento. Fui ordenado em 1929 em Lille por Dom Lienard, mas era então costume fazer ainda mais um ano de estudos como padre no seminário. Disponível para o ministério em 1930, voltei à minha diocese de Lille. Meu irmão, tendo ingressado em 1924 nos Padres do Espírito Santo, tinha terminado seus estudos e partira para Gabão no mesmo ano de sua ordenação, em 1927. Quanto a mim, o cardeal Lienard nomeou-me vigário numa cidadezinha assaz importante do entorno de Lille, Amarais de Lome. Contava com cerca de 10.000 habitantes, quase todos operários. Era uma cidade operária. Esses operários trabalhavam nas fábricas das vizinhanças porque não havia um só no território da paróquia. Tinha ruas compridas com casas construídas no mesmo modelo. Havia muita gente vinda da região de Boulogne, onde graçava o desemprego, e que se amontoava no norte a fim de encontrar trabalho. Era preciso fazer amizade com essa gente. Era necessário visitá-los. Eles ainda não tinham contato com a paróquia, mas havia um grupo de uma vida paroquial mais fervorosa que frequentava. Ai, em 10.000 habitantes, poucos eram praticantes. Talvez 2.000 ao todo assistiam à missa aos domingos, contando as crianças.